Olá, tudo bem? Vamos falar de LGPD novamente? Estamos aqui, 9 de maio, uma terça-feira, para manter a frequência falando do tema. E hoje nós vamos falar do tratamento de dado pessoal. Eu e o Vanderlei Mendes. Só um minutinho que ele já está entrando para nos fazer companhia. Eita, só um minutinho. Boa noite, doutora Karine. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vanderlei. Eu já estava aqui aguardando você entrar e falei que o tema hoje é tratamento de dado pessoal. E aí, Vanderlei, assim, vamos lá. A lei, ela traz o que é tratamento, né, do dado, né? Que ela fala que é toda operação realizada com dado. Então, é coleta, produção, né? Boa noite, É, Rosana. Boa noite, Flávia. recepção, classificação, utilização, acesso. Então, isso quer dizer, Vanderlei, que o dado chegou para mim, ele é identificável, eu identifico a pessoa de forma direta ou indireta, que agora a gente está falando de forma direta, e já é um tratamento, eu já estou tratando o dado, correto? Correto. Boa noite, Depil Guimarães. O tratamento é tudo que você for fazer com o dado, a partir do momento que ele chega na sua organização, é um tratamento de dado. A gente tem até brincadeira. Olhou, tratou. Ou seja, você, como pessoa, só de olhar, de visualizar o dado, se você está fazendo isso para fins comerciais ou como uma empresa, um CNPJ, administrador público, você está tratando o dado, você está identificando, você está analisando. Então, isso é tratamento de dados. Tem tratamentos de dados que ocorrem de forma que, vamos dizer assim, a gente não vê. Quando você usa o smartphone, sua localização de GPS, seu áudio, seu vídeo, tudo isso é um tratamento de dado que aquele aplicativo está fazendo a mando de um controlador. Uma empresa por trás criou aquela rotina. Boa noite, Pé Rolando. E essa rotina que é criada, ela também é um tratamento de dado, porque ela liga uma pessoa. Tem a parte Sim, muito interessante, né, doutora Karine, que é a questão do anônimo. O que exatamente que é anônimo? Quando um dado ele é coletado, mas ele não tem uma coisa que a gente chama de ID, uma identificação, ou não tem, da parte da internet, um cookie por trás, tudo isso, se ele não puder identificar uma pessoa, então, assim, se eu sei que é de Sete Lagoas, que é o caso de onde eu estou, se eu sei que é de São Paulo, que é onde a doutora Karine está, toda vez que o smartphone faz aquela conexão de localidade, se ela não está com o ID identificando a pessoa, então ela sabe que tem um usuário, ou seja, alguém naquela região fazendo determinada coisa. Mas se não ligou, não é tratamento de dado dentro da LGPD. É um tratamento de dados, não de dado pessoal. sim, Identificou, se torna dado pessoal. É possível de identificação? Se torna dado pessoal. O possível de identificação é o aplicativo, quando está conectado, que está no bolso de determinado usuário, que está coletando informações sobre esse usuário. É dito que é anônimo, mas se ele fizer um login e senha, passa a ser identificado. Então, aquele dado, em tese, ele é identificável. Então, inicialmente, também tem que ser tratado como dado pessoal. Por isso que quando você entra em sites, quando você vai instalar determinado aplicativo, logo aparece para você uma janelinha. Se você aceita o termo, se você aceita a privacidade. É até interessante que ainda fala lá o seguinte, né? Que é a parte um pouco, vamos dizer que errada. Que quando você clica no botão e dá OK, é como se você já tivesse lido e já tivesse aceitado. Na verdade, tudo que tiver ali que é sensível ao usuário, o usuário precisa mesmo ter consciência, tem que ver com um botãozinho à parte, que a gente chama de check-in, onde você clica e faz aquele Vzinho, para dizer que você viu pelo menos aquela informação. Então, por exemplo, seu dado vai ser compartilhado internacionalmente, você tem que botar o Vzinho lá. Seu dado estará disponível para você poder fazer alteração, você vai lá no Vzinho. Se não tem nada disso, só tem um botão de OK, em tese já começa errado. Não é isso mesmo, doutora Karine?
Isso mesmo, nós chamamos de, na verdade, isso aí é uma cláusula, chama de cláusula, né, porque seria de forma contratual, né, mesmo que não seja direto, mas já nós usamos como cláusula nula, né, nesse caso. Por quê? Porque não está sendo claro, não está sendo específico, não está sendo transparente, né, para você que é dono do dado. Eu quero dar boa noite a Gilmara, que entrou, o senhor Orlando, Rosana, Flávia, DP Guimarães, todos vocês estão nos acompanhando. Então, é isso mesmo, Marília. Então, nesse caso, se a pessoa não sabe do que se trata para Lei Geral de Proteção de Dados, é o quê? O termo é nulo. Não tem validade nenhuma, gente. Tá? Então, se você está sendo identificado de alguma forma, por meio de algum dado, mas você não sabe como isso está sendo coletado, como está sendo usado, ou está sendo, né? Então, assim, é nulo. Então não adianta mesmo que. Ah, mas a empresa falou que eu dei consentimento porque eu apertei o botãozinho. Mas a empresa, ela esclareceu para você? Ela colocou de forma clara e transparente por que que você está, né, apertando aquele botãozinho? Não tá. É nulo. Não é isso? E o Vanderlei também falou do dado anônimo, né, Vanderlei? Sim, Vanderlei, nós temos. Acaba sendo um bate-papo, parece mais uma entrevista, porque a gente fica, né? Acaba. tá Nós temos, certo. por exemplo, os dados, por exemplo, utilizados pelo poder público, jornalismo, para pesquisa. Como que funcionam? Porque, assim, uma coisa interessante, Vanderlei, que a gente vê muito, e com certeza as pessoas que já estão tendo ciência do que é o dado pessoal, a importância da proteção do dado pessoal, uma coisa que é muito interessante é quando ela assiste o telejornal. Então, assim, é muito comum a gente ver o seguinte, falar os dados das pessoas no telejornal, né? Então, eu falo assim, ah, mas como assim? Cadê a proteção dos dados pessoais? Como que expõe desse jeito, né? Então, assim, é diferente o tratamento, Vanderlei? No caso da LGPD, ela deixou, como se diz, com aspas, né, livre o uso do tratamento de dados por parte dos órgãos de imprensa, por parte dos órgãos de pesquisa, e no caso do poder público, é uma questão de quando aquilo tem a questão do social, né, quando está fazendo políticas públicas. Não quer dizer que não é uma hipótese de tratamento, né, porque se a lei determina que aquele pode, naquela condição, isso fica muito claro assim. A minha empresa, por exemplo, eu não posso montar um formulário de pesquisa e botar hipótese de tratamento da área de pesquisa, porque a minha empresa não tem um CNPJ dentro do CNAE que me permita fazer pesquisas. Então, assim, quem é órgão de pesquisa? Apenas aquelas empresas que estão enquadradas no CNAE como uma empresa de pesquisa. Ainda tem uma ressalva da LGPD que, mesmo para essas empresas, elas devem se preocupar com a anonimização. Então, as empresas jornalísticas, por exemplo, vocês podem observar que de 2018 para cá, se está se tornando mais comum ocultar o nome do suspeito de um crime. A lei, antes disso, já não era muito permissiva nesse sentido, porque quando você é suspeito de um crime, não quer dizer que você, formalmente, no final do processo, possa ser o culpado mesmo pelo crime. Então, deveria, sim, o próprio meio de comunicação já ir mantendo aquele suspeito com a condição de que ele é um suspeito. Aquele criminoso costumaz, que a polícia diz assim, né, quando ele comete o crime e volta a cometer e tal, que é coisa que já é conhecido, esse sim saía na mídia o tempo todo. Aquele que é procurado pela justiça também tinha o seu nome exposto. Mas o outro, o primeiro crime que ele cometeu e tal, que é coisa toda, ele já deveria ser protegido. E aí, por causa da LGPD, que agora pode aumentar o número de processos, então os veículos de comunicação passaram a se preocupar um pouco mais e não colocar muita informação sobre esse suspeito, que é a anonimização. Tem uma confusão sobre anonimizar e pseudo-anonimizar. Anonimizar é quando eu tenho, por exemplo, localidade, eu tenho várias informações sobre um determinado indivíduo, mas eu não tenho esse indivíduo automaticamente como o fulano. Então, está anonimizado. Eu tenho uma série de dados, mas não identifica alguém. Pseudo-anonimizar é quando eu separo esses dados daquele indivíduo, mas tem um elo que, quando eu junto, eu consigo voltar todas essas informações. Então, esse é o pseudo. É quando eu separo esse banco em partes diferentes, onde, quando eu junto, eu tenho dado. Quando eu separo, eu não tenho dado. Correto, doutora Carini? Isso mesmo.
aí é importante a gente citar o seguinte, quando você anonimiza o dado, você não tem como reverter, né? É Exato. importante. E quando você você trava a língua. Você pode reverter. Então, se você pode reverter, ele não é anonimização, né? Então, não Exato. há uma proteção de 100% nesse caso. Então, não pode alegar que foi anonimizado, né? Tem essa Exato. questão, né, da lei, que a gente trata na lei. E aí, assim, a gente está falando de tratamento do dado, tudo. Nós falamos em outras lives dos princípios, que é o princípio da finalidade, da necessidade, da adequação, que os controladores eles têm que ter, que são as empresas, no caso, que a gente está sempre falando, os agentes de pequeno porte, os condomínios, né? Os salões de beleza, como você citou na outra live. Então, assim, que tem que ter o cuidado e o titular do dado, sempre que for entregar um dado, preencher um formulário, sempre se perguntar, mas por que eu estou preenchendo esse dado? É necessário? Qual que é a finalidade? Qual que é a hipótese de tratamento que a empresa vai usar, o condomínio vai usar, seja, né, qual controlador vai usar. Então, assim, isso é importante. E o condomínio, a mesma coisa, a empresa sempre se perguntar, tá, mas por que eu estou pegando esse dado? Ah, eu quero só CNH. Tá, mas quero seu título de eleitor. Precisa? Tem necessidade? Tem finalidade? Então, mais uma vez, né, Brandeli, a gente está falando. Então, se não se enquadra nos princípios, por que que vai tratar aquele dado, né, Brandeli? Tem a questão do costume. Então, o que é a questão do costume? Eu tenho, quando eu como pequeno empreendedor, eu montei um negóciozinho e tal, estou trabalhando, comecei com um negócio bem pequenininho, e o negócio fluiu e ele começa a crescer, mas eu peguei o costume de quando eu estava pequenininho, que eu comprei uma agenda de papel e começava, naquela agenda estava lá, nome, endereço, telefone, RG, CPF, o cachorrinho, estava tudo naquela agenda, estava lá. Eu já pegava aquela agenda imaginando que eu tinha que preencher todos aqueles dados. Ah, para que você está preenchendo? Não, na agenda está aqui, eu vou colocar. Aí, emissão de nota fiscal. Primeiro você começava com aquele orçamento de balcão, aí você, entregando a idade, né? O mais velho ia lá na gráfica, imprime para mim e tal, a gráfica imprimia, ou ele ia na papelaria, comprava os bloquinhos prontos, e tá lá, nome, endereço, telefone, CPF, RG e tal, e ele tinha que preencher aqueles dados. Então, esse costume, tá aqui, eu tenho que preencher. Não se perguntava para quê. Só, fulano, me dá seus dados aqui. Que dado que você precisa? Nome, endereço, telefone. Você precisa de tudo isso? Quando era uma pessoa mais conhecida, né? Você vai levar minha vida toda aí, ué? Pra que é isso e tal? Mas era tudo na brincadeira. Isso, essa parte de pegar esse dado, fazer anotação, é um tratamento de dado. E aí chega a questão da lei. A lei, ela chega para colocar ordem nessa parte. E colocar ordem quer dizer que agora, seguindo o princípio, finalidades, tudo mais, eu só posso pegar o que é necessário. E aí eu tenho que justificar. Na justificativa, eu preciso da hipótese de tratamento. Se eu não tiver essas coisas, eu não posso tratar um dado. Como assim, Vanderlei, não posso? Eu lá no meu ambiente de negócio, logo que o cliente chega, eu preciso identificá-lo. Eu quero tratá-lo pelo nome. Então, eu vou pedir ele o nome. Preciso do nome completo? Pela a questão da necessidade? Não. O máximo, o primeiro e segundo. Porque vai que... Davi. Davi de quê? O meu cadastro pode ter 10 Davi, né? Então, preciso do segundo. E tem uma coisa interessante com relação à lei também. Exatidão. Davi. Davi Alcântara. Davi Alcântara. Eu não vou colocar lá Davi Alckmin, porque eu não vou ter exatidão de dado, eu vou confundir. Então eu preciso agora que o dado seja exato. Um apelido e tal. Se eu for colocar o apelido, eu preciso deixar ali uma descrição que aquilo é um apelido. Eu não posso deixar pensar que aquilo é um nome, porque se aquilo fizer confusão, automaticamente eu tenho inexatidão do dado. E voltando a esse ponto, coletar o dado. Aí eu preciso do nome para identificar. Aí eu vou entrar em contato, preciso do telefone. Então tem o nome e telefone. Justificativas, eu preciso entrar em contato com essa pessoa. A lei me obriga? Não. Então o que eu vou usar? Consentimento. Ele consente me entregar o dado. Automaticamente, se ele me consentiu e dar o dado, ele pode tirar esse consentimento a qualquer momento. Ele pode voltar e falar, Vanderlei, aquela agendazinha lá que você colocou meu nome e tal, apaga meu nome lá, por favor. Deixa lá, não quero que saiba que eu tive, não. Beleza, eu não posso... não, mas minha agenda foi tão cara, eu vou rasurar. Não existe isso. O titular pediu,
Você não discute. Ah, mas por quê? Não pergunta por quê. É um direito dele de chegar e falar com você. Tire meu dado. E você vai tirar. Só que aí aquele procedimento andou. O caso, aí eu gosto de voltar no salão, porque o salão muitas das vezes parece uma coisa tão simplesinha, mas ela fica uma coisa tão complicada quando ela se trata de ter a famosa anamnese, né? Você vai fazer um procedimento que, por obrigação legal, você precisa perguntar para aquele cliente se ele tem determinados problemas de saúde. É um tratamento de um dado sensível. Automaticamente, esse dado precisa de uma gaveta com chave, se está na nuvem, precisa de uma chave de proteção, porque você vai começar a colocar ali algo sensível para aquele titular. E aí, voltando nesse pontinho que aí você vai fazer isso, por quê? Obrigação legal. A lei te obriga. Não é porque você quer. Então, ali, a sua hipótese de tratamento já está clara. Você tem que respeitar a lei. Ah, eu posso pedir para pagar esse dado no dia que eu fui lá e fiz o serviço lá e tal? Não. Agora, ali, você tem um prazo legal para armazenar aquele dado. Mas, a qualquer momento, você pode perguntar para ele assim, ô fulano, ô Vanderlei, você guardou meu dado lá, tá bem guardado? Como é que tá o povo do acesso lá? Tá treinado? Não vai deixar meu papel extraviar, não, né? Não vai deixar a rede aberta lá, não. Agora você, como titular, tem esse direito a qualquer momento de perguntar. Tá aí? Não tá? Tá bem guardado? Até quando? Já pode tirar? Só que vamos lembrar de uma coisa. Toda vez que você perguntar, fizer uma requisição formal, seu dado vai guardar por mais um tempo. Então, vamos dizer que estava quase no ponto do descarte, e aí você perde informação, lá vai você ampliar o tempo de guarda daquela informação. Não é isso mesmo, doutora Cristina? É interessante você falar, citar o salão de beleza, porque começam a ver, eu sou mulher, começo a ver várias hipóteses na minha cabeça de dado sensível, né? Porque, mas é verdade, é aquela coisa que hoje vai ter que se adequar, não vai ter jeito. Por quê? Porque antes as pessoas tinham vergonha, eu sei porque, eu não sou tão antiga, eu sou novinha, mas há tempo atrás as pessoas tinham vergonha, por exemplo, se tinha qualquer probleminha na unha, de ir no salão. Por quê? Porque tinha vergonha de mostrar para o pedicure que estava um probleminha, nem isso, para o pedicure não comentar, porque tinha aquela vergonha, aquela coisa, né? Então, quer dizer, se eu vou lá fazer minha unha e ter um probleminha na minha unha, a manicure e a pedicure não pode comentar para qualquer pessoa, porque é um dado sensível. E as pessoas não entendem isso ainda. Uma outra coisa interessante, voltando para o salão de beleza, é a questão da questão do couro cabeludo sensível, que é alérgico e tal, que usa tinta diferente, ou não usa tinta. Então, você tem que anotar na sua agenda. Olha, a Karine, ela não pode usar, né, tinta normal, porque ela tem. É um dado sensível. E aí, assim, tem que guardar. Por quê? Por que os meus vizinhos, as pessoas cerca de salão, têm que saber que eu tenho um problema que se eu puder cair meu cabelo? Não é verdade? É porque você começa a lembrar, né, de casos práticos, justamente no salão de beleza. E o salão de beleza, gente, é um lugar que você conta a vida, você se sente relaxado, né? Aí começa. Então, assim, é interessante. E é dado sensível. As pessoas têm que ver isso. Mas falando disso, Vanderlei, tem uma outra coisa interessante, que é o seguinte, que tanto o salão de beleza quanto qualquer empresa tem que se atentar, tem que ter a hipótese de tratamento, tem que adequar o tratamento na hipótese. Não adianta pegar o dado e falar, mas eu precisava do dado. Se ocorreu um vazamento, se ocorreu um incidente de segurança, a gente fala incidente de segurança no tempo técnico, mas vamos falar vazamento, que para vocês é mais fácil. Ocorreu um vazamento de um dado que não era necessário e que não tinha hipótese, vai sofrer sanção. Vai. Porque tem casos, né, Vanderlei, de empresas que já sofreram sanções por conta de não estar com o dado com a hipótese adequada. Então não adianta. Tinha que ser consentimento? Então tem que ter o consentimento lá bonitinho, mesmo que depois você corra o risco do cliente ou do condômino ou do visitante retirar o consentimento. Gente, não, se a lei fala que tem que ser o consentimento, é consentimento. Quando a gente fala que o consentimento é frágil, depois nós vamos falar bastante disso, né, Vanderlei? É porque a qualquer momento o titular ele pode revogar o consentimento. E você não vai, a partir daquele momento, dali para trás, que você tratou do dado dele, você fez o que queria com o dado dele porque ele consentiu, ok, estava dentro da lei. A partir dali, eu falei assim, eu ligo lá, ô, Vanderlei, eu não quero mais que você trate meu dado. Ah, mas olha só, a lei permite. Não.
Eu te dei meu consentimento. E agora eu sei que eu posso tirar meu consentimento, que eu não quero mais que você faça qualquer coisa com o meu dado e não. E a partir daquele momento, o Vanderlei não pode mais tratar o meu dado. Dali para trás passou, mas dali em diante acabou, ele não tem mais meu consentimento. Né, Vanderlei? Então, assim, Exatamente. a empresa, o condomínio, os salões de beleza, os restaurantes, né? Então, assim, nós estamos falando, gente, parece banal, mas cada vez que eu vou preencher um cadastro e que eu olho e falo assim, hoje eu preenchi um cadastro que perguntou o meu animal e o nome do meu animal. Preenchi, recebi, né, para preencher. Aí eu já olhei aqui e falei assim, oi? Então é o que o Vanderlei falou. Às vezes o formulário, ele já está pronto, ele é antigo, as pessoas já têm, é habitual, é costumeiro. E as pessoas não pararam ainda para pensar que não precisa daquele dado. Pega tudo. Aí pega tudo. Vai que a gente precisa, né? Vai que uma hora precisa, né? Mas, gente, para que eu vou precisar do nome do seu cachorro? Mas tudo bem, né? E aí, Vanderlei, nós estávamos falando de hipótese de tratamento, falamos do consentimento. E aí tem uma outra hipótese também que ela é um pouco conflituosa, que a gente fala, né? Que aqui no Brasil, nós temos o pensamento e entendimento que ela é um pouco polêmica, né? Que é a questão do legítimo interesse, né, Vanderlei? Fala um pouquinho dela para Exato. nós. Como a parte da lei aqui no Brasil, ela vem depois da União Europeia, lá na fora a gente chama de GDPR, inicialmente no Brasil, muitos começaram o estudo pela GDPR. Na GDPR é usado o que chamam de bases legais. No Brasil, hipótese de tratamento. Não se pode muito confundir base legal com hipótese de tratamento, porque lá começa-se do consentimento, do legítimo interesse, e aqui não. Aqui também, na lei, está escrito começando de consentimento, mas não é uma escala, não é uma ordem que você tem que seguir para tratar o dado. Lá quer dizer que, inicialmente, você não trata um dado sem um consentimento. Aqui, você trata o dado e o consentimento é mais uma das hipóteses. Não, essa parte que eu estou falando é um pouco genérica também. Porque o uso da hipótese ou da base, ela tem que ser analisada. Não é simplesmente, eu vou usar e vou colocar essa base e pronto, acabou. E aí sim a questão do legítimo interesse. No Brasil, foi votado e colocado na Constituição, a emenda quinta, que agora é cláusula pétrea. Sua privacidade, a proteção do seu dado, também no digital, até interessante, né? Porque o papel já nem estão falando, porque tipo assim, o papel já não estou em discussão. O digital que chegou depois. O papel estava na gaveta, o papel estava no armário, o papel tem uma sala com a tranca. O digital não tem antivírus, não tem firewall, não tem como se passa dedinho na tela para esconder, tem nada. Tá lá aberto para o meu menino mexer, para cair no chão, para o ladrão roubar, e eu não estou nem aí para o dado que está ali. Se eu perder o telefone, eu compro outro. Ah, mas e o dado seu, como é que você vai fazer? Ah, eu puxo o backup. Mas e o que foi no aparelho? Azar do bandido, ele apaga, tá bloqueado lá e tal. Não, agora mudou. A partir do momento que esse telefone foi embora, incidente de segurança. E aí, voltando à questão do legítimo interesse. Eu, como empresa, queria tratar um determinado dado, porque para minha empresa era interessante. Para minha empresa era necessário. Para o titular, nem tanto. Eu estou considerando a minha empresa. Aí eu criava essa hipótese de usar o legítimo interesse. Nem tanto no caso do titular, pelo seguinte: lá na GDPR tinha um processo que a gente chamava de LIA, que era um teste para saber se a empresa podia ou não usar aquele dado. E entra essa parte do titular, não podia entrar em conflito com o direito do titular. Por que no Brasil isso tornou muito sensível? Porque é muito difícil agora de você não entrar em conflito com o direito do titular. E ainda precisa lembrar que dado sensível, saúde, raça, religião, partido político, filosofia, toda essa parte que pode te causar uma discriminação é um dado sensível. Não pode ser usado legítimo interesse. Já cai por terra, voltando no salãozinho de beleza. Dado sensível, não tem, eu quero usar. A fotinha que eu vou fazer da minha cliente, se ela te autoriza, consentimento. Se ela não te autoriza, não tem legítimo interesse. O e-mail lá para mandar, não tem legítimo interesse. Se ela autoriza, consentimento. Se ela não autoriza, se você estiver usando legítimo interesse, muito cuidado. Você, juridicamente, está com um problema. Sua adequação, seu compliance, está com um problema. E aí, para entrar nessa questão da igreja em si, né? E a parte de condomínios e tudo mais. A igreja, só de falar que é uma instituição religiosa,
Não importa qual o credo, qual é a forma daquela religião. Só dizer que é uma instituição religiosa, que é um grupo, uma organização. É um dado sensível. Só de eu colocar meu nome lá dentro é sensível. O nome não é um dado sensível, mas a instituição automaticamente vai fazer meu nome virar um dado sensível. E aí eu preciso preocupar com os dados daqueles que estão ali dentro. Não existe na lei, não tem obrigação legal, não tem nada para uma igreja coletar dado, para a organização religiosa coletar dados. A menos que essa organização religiosa tenha algum produto, algum serviço sendo prestado, sendo vendido. Aí ele passa a ter obrigação legal quando ele faz um contrato, é uma execução de contrato. Ele passa a ter uma obrigação legal porque ele vai emitir uma nota fiscal, tem que entrar dados naquela nota, quando aquela nota é identificável. Ele vai ter ali o seu quadro de membros que faz parte da diretoria, que vai para uma ata. Uma ata é uma obrigação legal. Mas a parte de rol de membros em si, fui à igreja. Ah, gostei da igreja, vou continuar indo. Ah, me dá seu nome, me dá seu telefone, quantos filhos você tem? Isso tudo, você tem que se preocupar se você está coletando, porque é consentimento. O dia que aquela pessoa for embora, ela pode voltar e falar com você, você ainda tem meus dados? Exclua. Se ela não falar com você, exclua. Cria uma rotina, bota um tempo de periodicidade e fala com ela quando ela chegar. Olha, você é membro da minha igreja, se você passar tanto tempo sem vir, eu vou excluir seus dados. Crie essa rotina, implemente para que você não tenha problemas. Porque eu vou voltar no telefone perdido. Geralmente, empreendedores de pequeno porte têm um telefone para toda a sua demanda. Ela faz todos os seus negócios também no telefone. Esse telefone, hoje, se ele for roubado, se ele for perdido, ele precisa ter uma forma de você bloquear aquele dado ou mesmo excluir aquele dado, para que aquela pessoa não tenha acesso. E aí vamos entrar para um lado seguinte, a lei é nova. Então, como ela é nova, vamos dizer que até o bandido, para poder se beneficiar dela, ainda está entendendo o que ele pode ganhar dinheiro. E como ele está entendendo como ele pode causar um dano para você, o titular se torna o lado sensível, porque a lei determina que você o protege e você vai garantir a privacidade dele. E volto-se nesse ponto. Meu nome, meu endereço, meu telefone, vamos dizer que tem peso 1. Se vazar, vai me causar algum dano? Pode me causar dor de cabeça, constrangimento, uma série de coisas. Mas para mim poder conseguir ter um dano real, atrapalhar a minha vida, é muito pequeno. Não estou dizendo que não possa acontecer, estou dizendo que é pequeno. Agora ali está associado um dado de saúde que eu não quero que ninguém saiba. É um dado sensível a mim. E aquilo vaza. Vamos pegar ainda aquele ladinho mais interessante, né? Cidade grande, um dado vazado pode não ter o mesmo impacto que uma cidade pequena. Uma cidade pequena, voltando no coitado do salão, que um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, logo eu identifico de onde aquele dado vazou. Está identificado, te causou dano, você pode começar por PROCON, você pode começar por Justiça, você pode começar fazendo petição lá junto à NPD, uma série de fatores de você como titular que você pode fazer, porque você se sentiu lesado por aquele dado ter vazado. Sim. Detalhe, o dado é comum, preciso provar ali aquele dano e tudo. O dado já é sensível, essa prova já começa a ficar bem mais restrita, porque muitas das vezes aquele dado sensível, ele não é falado em qualquer lugar. Então, a hora que você acionar aquela empresa judicialmente, tem que lembrar também que cabe à empresa, que cabe ao controlador provar que ele deu garantia, que aquele dado não vazou dele. Esse é que é o ponto. Se você está adequado, se você está adequando, você sabe quais os dados que você tem. Você não vai ficar colocando no telefone todos os dados que possa comprometer o seu titular de dados. Agora, se você faz isso sem preocupação nenhuma, na hora de um processo, você está com um grande problema. Não é isso mesmo, doutora Karine? Sim. E o que o Vanderlei está falando, gente, é o que nós chamamos de inversão do ônus da prova. O que acontece? No direito civil, quando você alega, você tem que provar, né? Então, eu falo que aconteceu, eu tenho que provar, né? Então, só que no direito do consumidor, já veio com uma inversão do ônus da prova, por quê? Porque a justiça entendeu que o consumidor era o mais frágil da relação, né? Em relação ao fornecedor. E aí, na LGPD, é interessante que sim, o juiz pode fazer inversão do ônus da prova, nesse caso da LGPD. Por quê?
Porque aí é a empresa, ou o condomínio, ou o salão de beleza, né? Eles que têm que provar que não vazaram aquele dado, né? Então, assim, porque eu posso alegar, ah, mas então, eu fui naquele salão e eu sei que vazou lá. Tá, mas como que eu vou provar que vazou lá? Ah, agora é o salão que vai provar que não vazou de lá. Que guardou meus dados, né? Que usou as medidas, né, necessárias para proteger meus dados. Então, assim, por mais que as pessoas falem assim, ai, gente, mas isso é muito complicado, as empresas falem, ai, mas gente, não é custo, é investimento. Vocês não têm noção do dano que isso causa quando vaza um dado. Ai, mas, sei lá, vou pagar uma ação de dano moral de quanto? Gente, não é só ação. Primeiro que causar um dano a uma pessoa é irreparável. Para mim, sabe assim, na minha concepção, é irreparável. Por quê? É um dano. Imagina vazar um dado de enfermidade, de saúde, né? A vergonha, às vezes, que a pessoa vai passar, vai se esconder, não vai querer mais saber. Então, assim, isso para mim é irreparável, tá? Então, o valor que a pessoa vai receber, não, né? Então, assim, mas, e a imagem da empresa? E se os seus clientes, os seus pacientes souberem que vazou um dado na sua empresa, ou os condôminos vazam um dado no seu condomínio, como que fica a sua imagem? Eu não É, vou querer mais dar meu dado lá, entendeu? Como que eu vou tem dar uma meu coisa, dado nesse lugar, se pode vazar, né? tem uma coisa, doutora Karine, falando de dado de ser irreparável, tem um dado específico que ele é irreparável se ele sofrer um vazamento, que é o biométrico. As suas digitais, a parte como se da sua face, uma vez que faça aquela leitura e guarde aquela informação associando a sua imagem, esse dado vazado, porque vamos dizer assim, todos os outros dados eu vou ter um dano e tal, mas com o tempo vamos dizer que o povo esquece e tem uma Sim, série de fatores, tecnicamente, que vai tornar isso reparável de alguma forma. Já no sim. caso da digital, no caso da facial, olho, que agora tem uns também que já está fazendo leitura de retina, não tem como você trocar seu olho, não tem como você trocar sua face, não tem como você trocar a digital do dedo. Então, Sim. uma vez que isso cause dano, que isso vaze, você tem um problema ali para o resto da vida. É por isso que casos de condomínio tem um problema a mais por querer usar tecnologia. Algumas empresas gostam tanto agora de fazer o ponto pelo dedão, né, pela biometria. É um caso agora se pensar. A parte de segurança ela é muito interessante porque é uma certa discussão, né? Enquanto mais segurança, menos privacidade. Sim. Enquanto mais privacidade, menos segurança. É um fator inverso. Então você precisa chegar a um equilíbrio. Então vamos dizer assim, mas eu vou usar a biometria e tudo porque é rápido, é seguro e tal. Gente, biometria não é coisa de filme, de copiar ali uma digital e fraudar o sistema. Não é coisa de filme fazer uma máscara com a cara do outro e copiar o sistema. Então existem outras formas mais seguras de fazer esse controle de quem é o morador, do visitante, sem precisar ir para algo que, se vazar, você tem um problemaço. Não é isso Vai mesmo, causar um doutora problema. Galine? É isso mesmo. E você sabe, Vanderlei, que assim, é interessante porque é, eu sempre dou um exemplo que é o seguinte, que vazou, a pessoa tem seu nome, nome da sua mãe e a sua data de nascimento, ela abre uma conta. Então, assim, as pessoas falam assim, mas meus dados... Eu vou dar um exemplo fácil, tá? Que com certeza o golpe é por vazamento de dados. Existe um golpe que não é novo, mas já tem no passado no celular, que é o seguinte: alguém com outro celular pega a minha foto, coloca a minha foto e manda mensagem para quem? Para minha mãe. Ô, mãe, mudei meu celular. Mas como que a pessoa sabe que ela é minha mãe? Por quê? Foi lá numa base de dados, de algum cadastro que eu fiz, tinha lá meu nome, nome da minha mãe, meu telefone. Aí é fácil descobrir o telefone da minha mãe, porque começa a cruzar. Por quê? Porque tá tudo solto, ninguém tá cuidando dos nossos dados. Então, assim,
Então, esse golpe, gente, é por conta disso. Porque você fala assim, caramba, mas como que o bandido sabe o nome da minha mãe? Não, não, não é possível. Sabe? Por quê? Porque algum cadastro que você fez e que você colocou o nome da sua mãe. Tá lá o nome da sua mãe. Aí foi algum cadastro no nome da sua mãe, que tem o telefone da sua mãe. Aí ele pega a minha foto de um número que não é meu. E é muito fácil a nossa mãe cair. Porque tá a nossa foto, né? Por quê? Vai estar lá. Ah, oi, filha. Ah, mas você mudou o telefone? Como assim você mudou o telefone? E aí começa. Ai, mãe, tô no lugar. Eu tô precisando de dinheiro, meu dia, eu tô conseguindo sacar, não preciso de... Essas coisas, assim. É por questão de quê? De acesso indevido aos nossos dados. Então, assim, as pessoas, elas precisam se atentar a isso. Assim, muitos golpes em relação a dados tá relacionado a isso. Tinha outra coisa que eu ia falar, Vanderlei, mas a cabeça agora foi, né? Nessa onda do legítimo interesse, eu queria falar uma situação que é o seguinte: o legítimo interesse é um termo que parece forte, porque assim, é meu legítimo interesse usar o dado do meu cliente. Mas é o que ele falou, lá na GDPR, na Europa, né? Eles têm essa cultura, tudo, mas assim, no Brasil, pra, quando a Constituição Federal colocou nela a proteção de dados como direito e garantia fundamental, lá no inciso 79 do artigo 5º, que é onde estão os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, o que acontece? Para mim, ela só veio provar que o direito do controlador e da empresa não está acima dos dados do titular. Então, a empresa ela precisa ficar muito atenta a isso. Ah, mas é meu legítimo interesse porque eu quero fazer um meio marketing e disparar em massa. Legítimo interesse de quem? Ah, mas é por conta que eu preciso garantir o caixa da minha empresa, a economia precisa girar. Não é bem assim que funciona. O dado não é mais seu, empresa. O dado não é mais seu, condomínio. O dado não é mais seu, salão de beleza. Então, assim, o dado é do titular, o dado é nosso. Nós é quem vamos decidir como cuidar e se vamos fornecer, a não ser que haja o quê? Obrigação legal, né? Então, e é interessante quando ele falou que você pode, igual, realmente, não quero mais, dei consentimento, não quero mais, exclui, pode excluir. E depois nós vamos falar também disso, né, Vanderlei? Quando que acaba, né, o tratamento do dado. É um tema interessante, né? É, o tempo corre, então assim, nossos 30 minutos já estouraram. Se vocês tiverem dúvida, que na verdade tem, né, mas podem que fique aí com vergonha ou qualquer coisa, mas coloca aí no comentário, mande pra gente por e-mail, direct, ou qualquer das nossas contas. Pode mandar dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em atender, em conversar um pouquinho, porque é um assunto complexo. Não é só porque é novo, é porque é muita coisa envolvida. Quando a gente fala nessa parte de tratamento, tem uma parte que eu tinha deixado aqui, mas o tempo já nem deixa falar, que é o compartilhamento. Às vezes você compartilha o dado sem saber, simplesmente porque você está usando um telefone e você instalou um aplicativo e aquele aplicativo é de outra empresa. Então, muitas das vezes, o dano pode ser causado por aquela outra empresa, mas pela lei agora você será o responsável. Então, assim, você continua acompanhando a gente toda terça, a gente vai estar aqui, vocês podem mandar as mensagens que a gente vai responder. No mais, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês, né, doutora Karine? Isso mesmo. Queremos agradecer a presença e a atenção de todos vocês, todos que estiveram aqui. A Lícia, a Fernanda, o Sr. Orlando, a Gilmar, a Rosana, agora eu não vou conseguir, a Dilma. Então, assim, não dá para lembrar o nome de todo mundo agora, que foram muitas pessoas, mas nós queremos agradecer a presença de todos vocês, a atenção e reforço. Tem dúvida? Coloca aqui embaixo, que nós estamos à disposição para responder para vocês. E grata por mais né, no caso, uma live. Um bom descanso a todos. Vanderlei, obrigada mais uma vez e até a próxima. Boa noite, até a próxima.